Oi gente, eu sou a Thaísia, da dupla constituída por mim, Thaísia, e pela Lívia. E através desse vídeo eu quero ser o mais breve possível. E para ser breve eu vou precisar ser um pouco superficial sobre o assunto que eu vou falar. Até porque nem eu tenho domínio suficiente para falar até o fundo dele. Porque estamos em constante aprendizado e eu só queria trazer para vocês um pouquinho do que eu aprendi nesses dias de pesquisa. Então eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o poder do nosso pensamento, o poder da nossa mente de criar realidades. Então eu queria começar perguntando para você em que estado emocional você está, em que realidade você se classifica, se é uma realidade boa, se é uma realidade ruim, se você tem controle sobre os seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, se você tem dado o seu melhor para que você viva uma vida baseada na sua melhor versão, ou se você só deixa levar e dane-se. Eu queria realmente que você se perguntasse isso e queria que você tivesse consciência que a única pessoa que pode mudar a sua vida, a única pessoa que pode transformar a rota que você tem encaminhado é você mesmo, e você tem total capacidade para fazer isso, porque o seu cérebro foi criado para mudar tudo aquilo que você acha que é necessário de mudar. No vídeo a gente vai trabalhar mais o sistema límbico do cérebro, que é o sistema que cuida das emoções. A gente está colocando a imagem dele aqui. É ali que acontece toda a administração de emoção e tudo que é relacionado à emoção. É importante a gente lembrar que a nossa geração, a nossa atualidade, ela é classificada como uma das piores emocionalmente falando, porque nós estamos desestabilizados, desequilibrados e todos bagunçados emocionalmente. Nós não sabemos mais colocar ordem nas nossas emoções, mas isso é porque nós alimentamos a nossa cabeça, nós alimentamos o nosso ser com tudo aquilo que é contra o que deveríamos fazer. O que eu queria falar para vocês? Existem duas raízes nas nossas emoções, a raiz do amor e a raiz do medo. Através dela nascem outras emoções e tudo acontece. Mas eu vou colocar aqui duas imagens para que vocês entendam que relações tóxicas, palavras tóxicas, horários tóxicos, fé tóxica, toque tóxico, tudo aquilo que é tóxico são raízes da emoção do medo, que é raiva, que é desestabilidade emocional, que causa depressão. Todas essas coisas que você perde total controle da sua situação são nascidas da emoção tóxica, que é o medo. O amor é o contrário da tóxica, que são as coisas saudáveis, os horários saudáveis, as palavras saudáveis, a fé saudável, o toque saudável. Todas essas coisas que são saudáveis, elas crescem na árvore do amor e trazem pra gente o domínio próprio, que seria: eu domino quem eu sou, eu domino o que eu faço. E foi para isso que a gente foi criado, para quando vê uma situação difícil, uma situação que a gente acha que a gente não tem controle, a gente se posicionar e dizer: eu tenho total controle, porque eu ensino a minha cabeça, eu ensino o meu cérebro. Então é importante que você saiba que a mente controla o seu cérebro. O que você fala pra você é o que você acredita. Então, se você falar pra você: olha, eu não consigo, você não pode, você não pode, você não pode, o seu cérebro vai aceitar que você não pode e você vai viver nesse constante luto, nessa constante insatisfação, porque você se colocou nesse ambiente. A sua mente é totalmente poderosa para criar realidades. Ou seja, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você dá ênfase na sua vida é o que se torna a sua realidade. Se você diz que você não é capaz, se você insiste nisso, você vai se tornar uma pessoa incapaz de vencer os seus obstáculos, porque a sua mente é o que faz você viver o que você vive hoje. Se você quiser viver uma vida diferente, você vai ter que treinar a sua mente, e treinamento é uma palavra muito importante, porque treinar é um passo de cada vez, é um processo lento, é um processo que às vezes você não vai conseguir ter o rendimento que você precisava, mas através daquilo ali, você vai transformar a sua mente, renovar a sua mente todos os dias para que você viva a vida que você nasceu para viver, uma vida em abundância, uma vida em que você não é preso a traumas do passado e uma vida livre. E, levando isso para a ciência, eu queria te dizer que nosso cérebro, ele é constituído por mais de 100 bilhões de neurônios. E dentro desse neurônio, eles têm muitas e muitas ligações, e isso tudo está acontecendo agora. A gente não percebe, mas tudo isso está acontecendo agora. Inclusive, o que o seu cérebro libera ou não para o seu corpo. Lembra daquela árvore que eu falei?
todos aqueles sentimentos que nascem da raiz do medo, que nascem da emoção do medo, eles jogam de preocupação, de agitação, de descontentamento. Então, todas as substâncias como ocitocina, dopamina, adrenalina, coisas que nos deixam ativos, coisas que nos deixam para cima, elas são retidas e nos deixam realmente para baixo, mal-humorado e toda essa pressão, essa angústia. Mas também o contrário é verdade. Se a gente ativar no nosso cérebro a capacidade de liberar dopamina, ocitocina e todos esses hormônios que nos deixam alegres, que nos deixam felizes, a gente vai ter uma caminhada mais satisfatória e com mais energia para viver. Sabendo disso, o que a gente pode fazer? Então, até agora a gente sabe que a nossa mente controla o nosso cérebro, então aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente dá energia, aquilo que a gente dá atenção, cresce no nosso cérebro e aquilo aumenta e aquilo toma cada vez mais parte da gente. Sabendo disso, sabendo que você tem o total controle sobre a sua mente, a gente queria despertar em você o desejo de se colocar no lugar de protagonista da sua vida, porque é isso que você é. Você ensina o seu cérebro. O seu cérebro, ele é muito inteligente e muito, mega, hiper, mega, muito ensinável. Você ensina o seu cérebro como ele deve agir, como ele deve se comportar em situações de baques emocionais, de onde você tem que administrar suas emoções, e você pode muito bem escolher as decisões que você pode tomar através das raízes que você tem dado espaço na sua vida. O que eu queria deixar para vocês é que a sua mente, ela é poderosíssima e você pode ensinar ela a viver do jeito que você quer viver. E eu quero trazer outras 2 curiosidades só para terminar, que o cérebro, ele demora 63 dias para se acostumar com um novo padrão. Os 4 dias são os mais difíceis, então, assim como ele se acostuma com coisa ruim, se você ficar falando pra você coisa ruim, se você ficar adquirindo conteúdos ruins, vendo, lendo, ouvindo coisas ruins, o seu cérebro aceita aquilo ali como verdade. A gente pode colocar um exemplo assim, eu sou ruim em matemática, você passa 63 dias com isso na cabeça, você não vai contar, né, mas passou um ano e você sempre se ficou falando que você é ruim em matemática. O seu cérebro aceita completamente que você é ruim em matemática e ele bloqueia qualquer contato com a matemática que você possa ter, porque ele já aceitou que ele não sabe administrar toda aquela informação. Então, isso explica muitas das vezes quando a gente não consegue tomar alguma atitude em relação a algo, porque a gente cravou no nosso cérebro, porque a gente não consegue, e ele aceitou aquilo como verdade. Mas você tem total poder de mudar isso. Quando você encarar alguma situação que você não consegue, que você tá acostumado a dizer que você não consegue, você vai olhar pra si mesmo e falar assim, olha, eu tenho dificuldade nisso, mas eu vou vencer e eu vou conseguir. E os primeiros 4 dias vão ser terrivelmente difíceis, porque o seu cérebro, ele tá moldado a um padrão e você tá desconstruindo esse padrão. Mas se você continuar e ter persistência durante 63 dias, ele aceita um novo padrão. Então, o pensamento positivo, a gratidão, são coisas que podem ser desencadeados em você se você ter persistência e constância naquilo que você quer. E outra coisa é que eu vou deixar esse esqueminha aqui para vocês verem, que quando você passa por uma situação difícil, são essas etapas de tempo e o que acontece na sua cabeça nesses tempos. Por exemplo, você passou por um término de namoro e aquilo foi uma experiência muito difícil para você. Durante 48 horas aquilo ainda é um choque, mas depois de 21 dias, se você continuar pensando naquilo, aquilo se torna uma preocupação, uma inquietação dentro de você. Depois de 42 dias, aquela situação se torna uma situação que desencadeia ansiedade em você. Parece para você que você perde total controle sobre aquilo e você não sabe o que fazer. E depois de 42 dias, se aquilo continuar, aquilo passa a ser um trauma para você, que vai causar em você muitas tentativas que vai causar em você uma grande ferida emocional, e aí você vai querer tentar controlar aquilo, e como vocês estão vendo aí, as tentativas geralmente elas se vão para a esquizofrenia, vícios, o cortar-se, transtornos alimentares, a inquietação, enfim, todas as coisas que vocês estão vendo aí são ao passar do tempo.
Então, o que eu queria falar pra você é que você saiba administrar aquilo que você entra e que você saiba o seu valor, que você saiba a sua capacidade, que você olhe pra você e fale assim, eu tô passando por uma situação difícil, eu ensinei pro meu cérebro que eu não sou capaz de fazer isso, mas agora eu quero ensinar pra ele que ele é capaz, porque, na verdade, ele é. Então é isso, gente. Obrigada por assistir. Como eu disse no começo e no meio, agora eu quero dizer no fim também, tirem dúvidas. Se eu não souber responder, se o professor não souber responder, a gente vai procurar e vai responder pra vocês. Mas eu espero de verdade que tenha desencadeado em pelo menos uma pessoa a vontade de entender o poder da sua cabeça, o poder do seu cérebro e entender que os seus neurônios, eles não agem somente aqui, mas no seu corpo todo. Cardiovasculares, doenças de pressão, todas elas estão muito ligadas ao estresse e todas aqueles frutos da árvore do medo que eu mostrei pra vocês. Então cuidem de vocês, cuidem daquilo que vocês pensam, daquilo que vocês dão atenção, porque isso vai mudar de verdade a vida de vocês. É isso e um beijo.